Hoje nós vamos ver aqui em Gálatas capítulo 5, dando prosseguimento aos nossos estudos, a partir do versículo 7. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 7, dando continuidade à lição da escola bíblica itinerante. Ok? Diz assim a palavra: se você tem, abra; se você não tem, fica tranquilo que eu estarei fazendo essa leitura. Ok? Diz assim a palavra de Deus: vós corrias bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo está dizendo aqui para nós, dando continuidade. Eu sei que de repente você está ouvindo pela primeira vez, você é muito bem-vindo. E você que toda sexta-feira está nos ouvindo aqui, estamos fazendo a leitura de uma carta, a carta de Paulo aos Gálatas. E Paulo estava aqui falando, apenas fazendo uma ligeira recapitulação. Ele está falando com a igreja da Galácia que não se deveria deixar levar por falsos mestres que estavam trazendo uma mensagem deturpada a respeito do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E ele já, várias semanas atrás, nós já temos estudado sobre os argumentos de Paulo, sobre as orientações de Paulo à igreja da Galácia. E chega no momento em que ele vai dizer assim: vós corrias bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Ele reconhece que a igreja estava no caminho, mas com a chegada dos chamados falsos mestres, da chegada daqueles que queriam implantar dentro da igreja de Jesus, lá na Galácia, os rituais judaicos, ele está chamando a atenção da igreja para que eles não fizessem. Mas vocês corriam bem. Por que vocês pararam de correr? Por que vocês estão mudando a direção? E ontem, quando nós estávamos compartilhando no estudo na palavra no culto de ontem, lá na Igreja Povo de Deus no Brasil, nós estávamos fazendo a leitura lá de Hebreus, que nós devemos correr firmemente, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque ali é a verdade. Quando ele fala assim, vocês corriam bem e não estão correndo mais, é que vocês estão deixando de se levar pela mentira. A mentira atrapalha a nossa vida, abençoado. A mentira nos mostra caminhos enganosos. E esses caminhos enganosos, o fim deles não é legal. O fim deles não é o que tem de melhor para você. Paulo está perguntando: vocês estavam correndo tão bem, quem está impedindo vocês de continuarem a correr? E ele vai dizer que esta persuasão, essa palavra que está chegando até vocês, que está persuadindo vocês, não vem daquele que chamou vocês. Que Jesus nos chama para um verdadeiro evangelho, para a verdadeira liberdade. E agora eles estão trazendo uma mensagem te aprisionando, ou dizendo que Jesus era insuficiente, que precisava cumprir os rituais judaicos. E um deles, que é muito fortemente colocado na carta de Paulo aos Gálatas, é a chamada circuncisão, que é uma prática judaica que até hoje eles fazem, que é fazer a circuncisão no menino, no membro do menino. E aqui ele está dizendo a respeito disso, que essa persuasão não vem daquele que chama. E ele recorre a um ditado que diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Muitas vezes, abençoado, você recebe a palavra de Deus, alegra o teu coração, e daqui a pouco você recebe outras informações que vão gerar a contaminação da massa. O bolo não vai ficar legal, tá certo? Um pouco de fermento leveda, altera a massa. O evangelho de Jesus, ele é único. Alô? Ele é único. Ele não precisa de mistura. Não adianta misturar para ficar melhor, não existe. O evangelho de Jesus é o suprassumo, é o melhor, é o verdadeiro tesouro. E ele não precisa de adendo, ele não precisa que o homem coloque acréscimos. Não, o próprio Jesus, ele cumpriu toda a lei, ele teve essa capacidade de cumprir toda a lei, e ele pôde com isso
pagar o nosso preço. Ele fez aquela troca que eu tenho sempre conversado com vocês aqui. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. Ok? Não abra mão disso. Isso é o principal, isso é o suprassumo, isso é a verdade. E muitas vezes querem se usar aditivos, acréscimos. E aí Paulo está dizendo que um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí ele vai dizendo mais no versículo 10: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Porque ele está dizendo o seguinte: começaram a lançar mão de uma mentira. Não, Paulo também prega a circuncisão. Não, Paulo está ensinando que também tem que fazer isso. Ele falou: nada disso. Eu não continuo, eu não prego mais a circuncisão, porque senão eu teriam parado a perseguição, mas eles continuam me perseguindo, porque ele vai dizer: logo está desfeito o escândalo da cruz. E aí o versículo 12, se a gente não estiver muito atento, a gente fica meio, como é que eu diria? Meio escandalizado com Paulo, porque no versículo 12 ele fala assim: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Tomara até que se mutilassem aqueles que estão enganando vocês, aqueles que estão trazendo uma palavra mentirosa, estão querendo inserir dentro do evangelho a palavra da lei. Só que esse mutilar aqui, irmãos, é o seguinte: se eles estavam pregando tanto a circuncisão, porque naquela época, naquela região, existiam templos de deuses, em que a pessoa que cultuava esses deuses, eles, para poder ter mais ainda espiritual, eles se mutilavam, eles mutilavam seus próprios membros. E dentro da lei judaica era só a circuncisão. Então ele falou assim: mas é que eles estão querendo fazer tanta questão disso, que se vai ser tão espiritual, então que se mutilem, porque vai fazer exatamente o que os outros deuses fazem. Mas não é isso que Deus tem para nós. A promessa que Deus deu a Abraão, nós falamos já isso algumas semanas atrás. A promessa que Deus deu a Abraão chega até nós, não pela lei, porque a lei foi dada depois da promessa. A promessa que Deus deu a Abraão chega até nós por intermédio da sua descendência, Jesus Cristo. Paulo fala isso na sua carta aos Gálatas, capítulo 3. Então, o que Deus prometeu a Abraão chega até nós pela obediência de Jesus. Ele foi obediente, e foi obediente até a morte de cruz. E quando lá no Getsemane, quando ele estava se aproximando a sua crucificação, ele entrou em angústia, em tristeza, e naquele momento ele faz uma oração ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A angústia era muito grande, ele sabia que tinha na cruz, mas naquele momento ele faz uma súplica ao Pai. Mas junto à súplica ele vem com uma outra palavra: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. A vontade de Deus é a melhor. A vontade de Deus sempre é a melhor. Saiba disso, abençoado, que o que Deus tem para mim e para você, o que Ele preparou para mim e para você. E Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que eu e você fôssemos livres da condenação do pecado, livres para viver o melhor da vida, porque Ele é a própria vida. Ele falou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É a vida de Jesus na sua vida, para que você tenha uma vida plena e uma vida abundante. É esse evangelho que Paulo anuncia, é esse evangelho que Paulo é apóstolo, é esse evangelho que ele, eu vou usar a palavra, você vai entender, ele brigava por essa mensagem, porque ele sabia que a mensagem da lei gerava morte, que a mensagem da lei gerava ira, e ele foi, em nome da ira, dessa lei, ele matou muita gente. Só para a gente fechar esse ponto, eu quero chegar aqui no versículo 13, para a gente fechar. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos, uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O Evangelho de Jesus une. O Evangelho de Jesus gera um amor dentro de nós. E aí vamos conseguir amar ao nosso próximo, como a nós mesmos diz a lei, mas como o próprio Jesus falou, amai ao próximo como eu vos amei, disse Jesus. O amor que nós vamos amar ao nosso próximo está além até do nosso amor por nós mesmos. É o amor que Deus tem por nós. Esse amor, ele nos alcançou, esse amor nos regenerou e esse amor nos capacita a amar aquele que está ao nosso lado. Então, que esse Evangelho seja o seu Evangelho e que você não abra mão dele, porque ele é um verdadeiro tesouro.